Quando o silêncio de uma garota se transforma em sua arma mais mortal, três valentões aprendem que subestimar alguém pode ser o erro mais caro de suas vidas. Esta é a história de como a paciência se transformou em poder e como uma estudante invisível se tornou impossível de ignorar. Os corredores do colégio eram um universo próprio, governado por regras não escritas e hierarquias invisíveis que todos compreendiam instintivamente. O barulho era constante. Conversas sobrepostas, armários batendo com força metálica, tênis rangendo contra o piso encerado, risadas ecoando pelas paredes pintadas de um bege institucional desbotado. Para a maioria dos estudantes, aquele caos representava liberdade, socialização, vida. Mas para Nina, cada passada que dava pelos corredores parecia carregar um peso adicional, como se ela carregasse pedras invisíveis nos ombros. Nina não era o tipo de pessoa que buscava os holofotes. Na verdade, ela fazia de tudo para evitá-los. Seus livros ficavam sempre pressionados contra o peito, formando uma barreira física entre ela e o mundo. Sua cabeça mantinha-se ligeiramente abaixada, num ângulo calculado que evitava contato visual desnecessário, sem parecer completamente submissa. Seu cabelo negro e longo funcionava como uma cortina protetora, cobrindo parcialmente seu rosto, criando uma zona de sombra onde ela podia se esconder à vista de todos. Sua natureza silenciosa não era timidez, embora todos interpretassem dessa forma. Era algo mais complexo, uma escolha deliberada que ela havia feito há muito tempo. Mas no ecossistema brutal do ensino médio, onde a percepção era mais importante que a realidade, seu silêncio foi interpretado como fraqueza. E fraqueza, naquele ambiente, era como sangue na água para tubarões. Por meses, Nina suportou. Os sussurros que se espalhavam quando ela passava, alto o suficiente para que ela ouvisse, baixo o suficiente para que parecessem acidentais. Os sorrisos cruéis que se formavam nos rostos daqueles que se achavam superiores. As risadas que explodiam atrás dela, sempre precedidas por olhares em sua direção, sempre negadas se ela se virasse. Os valentões do colégio haviam decidido que ela era um alvo fácil, e Nina deixara que acreditassem nisso. Eles confundiram sua paciência com medo, interpretaram sua compostura como passividade, tomaram seu silêncio como rendição, mas estavam todos profundamente equivocados e, em breve, descobririam isso da maneira mais dolorosa possível. Ninguém ainda sabia que algo estava prestes a mudar. Nem mesmo Nina havia percebido completamente que havia um limite para sua contenção. Uma linha invisível que, uma vez cruzada, desencadearia consequências que ninguém poderia prever. A transformação começou numa terça-feira comum, logo após a aula de educação física. O sinal tocara com seu som estridente e familiar, liberando uma estampede de adolescentes famintos em direção ao refeitório. A aula de ginástica sempre deixava todos exaustos e irritados, o que tornava o vestiário um lugar ainda mais tenso que o normal. Dentro do vestiário feminino, o vapor das duchas ainda pairava no ar úmido, criando uma névoa que dava ao ambiente uma qualidade quase onírica. Os bancos de madeira estavam desordenados, cobertos com mochilas meio abertas, uniformes amassados e tênis suados espalhados sem qualquer organização. O cheiro de desodorante, misturado com suor, formava uma combinação característica que Nina havia aprendido a tolerar. Ela estava sentada em seu canto de sempre, longe da agitação principal, suas costas apoiadas contra a parede fria de azulejos brancos. Seus movimentos eram metódicos enquanto desamarrava os cadarços de seus tênis de ginástica, cada gesto executado com uma calma quase meditativa. Sua postura era estranhamente serena para alguém naquele ambiente caótico, quase tranquila demais. Nina sempre esperava que a multidão saísse antes de se trocar completamente.
Era uma estratégia de sobrevivência que ela havia desenvolvido no primeiro mês de aula. Quanto menos pessoas presentes, menor a chance de humilhação. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Mas segurança é sempre uma ilusão, especialmente quando você é um alvo. A porta do vestiário rangeu ao se abrir, um som que cortou o silêncio relativo como uma faca. Risadas seguiram-se imediatamente. Mas não eram o tipo de risada alegre e inocente. Eram afiadas, carregadas de malícia, predatórias. Nina reconheceu aquele som instantaneamente. Seu corpo não se tensionou visivelmente, mas internamente cada músculo ficou em alerta. 3 garotos do time de basquete entraram como se fossem donos do lugar, sua confiança transbordando em arrogância tóxica. Suas presenças preenchiam o espaço, tornando o vestiário feminino de repente muito menor, muito mais claustrofóbico. Não era a primeira vez que garotos tentavam invadir o vestiário feminino, mas geralmente era por curiosidade juvenil tola. Desta vez era diferente. Eles tinham vindo com um propósito específico. Estes 3 eram notórios em todo o colégio. Derek, o líder, tinha um sorriso que nunca abandonava seu rosto, como se a vida fosse uma piada particular que só ele entendia. Ele era o tipo de pessoa que sempre havia conseguido tudo facilmente, e isso o havia tornado cruel sem nem perceber. Ao lado dele estava Brandon, alto e corpulento, usando seu tamanho físico para intimidar, porque nunca havia desenvolvido outra forma de poder. E Tyler, franzino e inquieto, o tipo de garoto que nunca parava de se mover, sempre balançando a perna ou batendo os dedos, desesperado para provar que pertencia a qualquer grupo que o aceitasse. Eles tinham uma reputação de tornar vidas miseráveis, e hoje seus olhos haviam se fixado em Nina. Ela era o entretenimento escolhido para aquela tarde. Bem, olha só quem temos aqui. Derek arrastou as palavras, encostando-se preguiçosamente no batente da porta com uma postura estudada que ele provavelmente praticava no espelho. A pequena ratinha escondida no cantinho. Nina apertou a alça de sua mochila com mais força, seus dedos ficando brancos pela pressão, mas seu rosto não demonstrou nada. Ela continuou calmamente colocando seus tênis dentro da bolsa, seus movimentos deliberadamente lentos. Então, ela levantou os olhos devagar, com uma lentidão calculada que fez o momento parecer durar mais tempo que realmente durou. Quando seu olhar escuro finalmente encontrou o dele, algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundo, o sorriso de Derek vacilou. Havia algo naqueles olhos que ele não esperava. Não era medo, não era súplica, não era vergonha. Era algo muito mais perturbador. Cálculo. A paciência silenciosa de alguém que está observando, medindo, esperando o momento exato. Brandon soltou uma risada alta, empurrando um armário próximo com força desnecessária. O metal respondeu com um estrondo que ecoou pelo vestiário vazio. O que foi? O gato comeu sua língua? Ou você está com medo de que a gente descubra todos os seus segredinhos patéticos? Tyler começou a circular, seus tênis fazendo aquele som irritante de borracha contra a cerâmica molhada. Eu ouvi dizer que ela nunca fala com ninguém. Talvez ela se ache boa demais para o resto de nós, ou talvez seja só estúpida mesmo. As vozes deles ricocheteavam pelas paredes de azulejo, amplificadas pela acústica do vestiário. Nina não disse absolutamente nada, mas seu silêncio não era rendição, era controle absoluto. Por dentro, sua mente estava trabalhando como uma máquina bem ajustada. Cada passo que eles davam, cada palavra venenosa que cuspiam, ela registrava como pontos de dados em uma equação que, em breve, resolveria com precisão matemática. Ela havia aprendido há muito tempo que reagir emocionalmente apenas alimentava valentões. Eles se nutriam de reações, viviam para ver medo, ou raiva ou lágrimas. Negar-lhes isso era a primeira forma de vitória.
Mas o que eles não sabiam, o que ninguém na escola sabia, era que Nina havia sido treinada em artes marciais desde que tinha 6 anos de idade. Seu pai, um ex-militar que havia servido em operações especiais, havia lhe ensinado muito mais do que apenas golpes e técnicas. Ele lhe ensinara disciplina, a arte da paciência estratégica, a importância da precisão sobre a força bruta. Lutar, ele sempre dizia, não era sobre raiva ou ego. Era sobre timing, controle absoluto e propósito claro. Por meses, Nina havia se contido. Não porque não pudesse lutar, mas porque entendia que verdadeira força não era sobre atacar impulsivamente. Era sobre escolher exatamente quando e como agir para máximo impacto. Cada dia de humilhação que ela suportava era, na verdade, um investimento, uma construção de algo maior. Derek se empurrou da parede e caminhou em direção a ela com aquela confiança exagerada que vem de nunca ter sido verdadeiramente desafiado. Ele se abaixou, trazendo seu rosto a centímetros do dela, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. "Me diga, ratinha", ele sussurrou com zombaria teatral. "O que acontece se eu pegar essa bolsinha sua? O que você vai fazer?" Foi nesse momento que Nina finalmente se moveu. Ela se levantou devagar, seus movimentos fluidos e controlados. Não havia pressa, não havia pânico. Sua postura ficou perfeitamente reta, seus ombros alinhados, seu queixo levemente erguido. Ela não era particularmente alta, mas naquele momento parecia crescer. Parecia ocupar muito mais espaço do que seu corpo físico sugeria. Seus olhos se fixaram nos dele com uma intensidade tão penetrante que Derek, inconscientemente, deu meio passo para trás antes de rapidamente mascarar a reação com outro sorriso forçado. "Vocês deveriam sair", Nina disse, sua voz baixa, mas absolutamente firme. Não era um pedido, não era uma súplica, era uma declaração de fato. Os 3 garotos explodiram em gargalhadas exageradas. "Sair?" Brandon zombou, batendo palmas lentamente. "Ou o quê? Você vai chorar para os professores? Vai se esconder no seu armário como sempre faz?" Mas Nina não respondeu. Em vez disso, ela calmamente colocou sua mochila sobre o ombro, ajustando a alça com movimentos precisos, e começou a caminhar em direção à porta. Ela passou por Derek como se ele fosse completamente irrelevante, como se fosse apenas um obstáculo menor em seu caminho. Os garotos congelaram por um segundo, completamente pegos de surpresa pela rejeição absoluta. Eles esperavam lágrimas, gritos, medo. Não esperavam ser simplesmente descartados como insignificantes. A confusão foi rapidamente substituída por raiva. Derek estendeu a mão e agarrou o pulso dela com força. "Ei, eu não terminei de..." Aquele foi seu erro fatal. Tudo aconteceu em menos de 2 segundos, mas para Nina pareceu uma eternidade de movimento perfeitamente coreografado. Seu corpo reagiu por puro instinto muscular, memória gravada por milhares de repetições no dojo de seu pai. Com um movimento suave e giratório, ela liberou seu pulso da pegada dele, usando uma técnica de torção que seu instrutor havia lhe ensinado quando ela tinha 8 anos. Seu corpo pivotou sobre o calcanhar com precisão de bailarina e seus olhos capturaram exatamente onde ele estava desequilibrado. Em uma fração de segundo, ela enganhou seu pé atrás do tornozelo dele, enquanto sua mão empurrava levemente seu peito, não com força brutal, mas com um timing perfeito que usava o próprio peso e momentum dele contra si mesmo. Derek tropeçou para trás violentamente, seu corpo colidindo contra os armários de metal com um estrondo ensurdecedor que pareceu sacudir o vestiário inteiro. Suas risadas morreram instantaneamente, substituídas por silêncio chocado. Brandon e Tyler piscaram repetidamente, suas bocas abertas em pura incredulidade. Suas mentes não conseguiam processar o que acabavam de presenciar.
A garota quieta, a ratinha patética que eles atormentavam há meses, havia acabado de derrubar Derek como se fosse nada. Nina não atacou novamente. Ela não precisava. Ela simplesmente ficou ali, seus olhos movendo-se calmamente entre os três. E naquele olhar estava uma mensagem clara como cristal. Eu poderia ter feito muito pior. Mas escolhi não fazer. Ainda. Então ela virou e saiu do vestiário, seus passos ecoando no silêncio atordoado que deixou para trás. Pelo resto daquele dia, sussurros se espalharam pelos corredores como fogo selvagem. Pessoas haviam visto Derek sair do vestiário feminino, seu ego visivelmente machucado, sua confiança abalada, seus amigos seguindo atrás em confusão silenciosa. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido naquele vestiário, mas a mudança na atmosfera era inegável. A garota quieta havia se tornado outra coisa. E enquanto a maioria pensava que aquilo terminava ali, Nina sabia que era apenas o começo, porque vingança verdadeira não era sobre uma única luta. Era sobre garantir que eles nunca, jamais, ousassem novamente. Aquela noite, sentada junto à janela de seu quarto, o luar refletindo em seus olhos escuros, Nina começou a mapear cada passo. Ela conhecia as fraquezas deles intimamente porque havia passado meses observando. A arrogância de Derek, que escondia profunda insegurança, o tamanho de Brandon que ele usava porque não tinha nada mais a oferecer, o desespero de Tyler para pertencer a qualquer grupo que o aceitasse. Eles tinham poder porque a escola os temia. Mas o que acontece quando o medo muda de direção? Quando o predador de repente se torna a presa? Os lábios de Nina se curvaram no mais leve dos sorrisos. Ela não teria pressa. Vingança não era sobre raiva explosiva. Era sobre precisão cirúrgica. E ela tinha todo o tempo do mundo para calcular cada movimento. No dia seguinte, o primeiro movimento real começaria. E quando tudo terminasse, aqueles três aprenderiam uma lição que nunca esqueceriam. Nunca subestime o silêncio. Porque às vezes, o silêncio não é fraqueza. Às vezes, é apenas alguém escolhendo cuidadosamente o momento certo para falar.